E nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Difusora o prefeito Pedro Bigardi do PCdoB, que vem comentar sobre esse manifesto de hoje. Prefeito, como a administração está enxergando hoje esse protesto que acontece, mobilização feita pelas redes sociais, mais de 12 mil pessoas confirmando presença na 9 de julho? Acho que o protesto começou a partir das redes sociais, em São Paulo, especificamente nas grandes capitais com relação ao transporte coletivo, mas ele mostra, na verdade, um descontentamento da população de uma maneira geral no país. Eu acho que isso já começa há alguns anos. O ano passado a gente percebeu isso na própria campanha eleitoral. Então é um protesto legítimo, justo, correto. As pessoas estão cansadas de corrupção, tem um certo cansaço em relação às instituições, aos governos, de uma maneira geral, independente de partido. E também em relação aos próprios partidos políticos que, na minha opinião, e eu sou uma pessoa de partido, com ideologia, eu sinto que os partidos também não têm representado muito bem a população. Eu acho que esse descontentamento ele é geral, portanto ele é legítimo, ele é correto. O que não dá é só para não ter qualquer tipo de violência, e os próprios, as pessoas que estão indo nessas passeatas estão zelando para que não haja qualquer tipo de violência, que já aconteceu em alguns lugares, infelizmente, mas é um protesto legítimo, correto, e a gente tem que respeitar. E a administração fez conversas com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar sobre esse manifesto de hoje para garantir a ordem. Qual é a posição da Guarda e da Polícia Militar, Pedro? Olha, foi feito um pedido de um trajeto, né, que sai ali da 9 de julho, embaixo da Avenida Jundiaí, segue para o centro, vai pela Avenida Jundiaí até a Festa da Uva, né, o pavilhão da Festa da Uva ali. Então esse trajeto está sendo totalmente, vai ser monitorado, já está sendo monitorado agora de manhã, mas vai ser monitorado pela Secretaria de Transportes, que tem toda a parte de trânsito, exatamente um horário de maior volume de trânsito ali. Então há um controle grande aí da CETRANSP. E também fizemos uma reunião com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, os 2 batalhões. Hoje, inclusive, vou ligar para os 2 batalhões para que haja um acompanhamento, né? Que a gente não tenha nenhum tipo de confronto, de problema. Vai ser muito tranquilo, tenho certeza disso, mas a gente já acionou a polícia, a Guarda, a CETRANSP, para que haja uma passeata muito tranquila e sadia do ponto de vista das reivindicações. A Prefeitura de Jundiaí está subsidiando os 20 centavos do valor da tarifa, e a tarifa ficou mantida no valor de R$3. Como que vocês estão observando toda essa movimentação? E com relação ao PIS e COFINS, esse valor já está descontado de PIS e COFINS, o ISS? Olha, eu até trouxe a planilha aqui da tarifa, posso deixar uma cópia para vocês. Existe um cálculo que é feito em relação à concessão, ao contrato que existe com as empresas na cidade. A tarifa que nós calculamos é R$3,32, essa é a tarifa calculada em Jundiaí. Com a desoneração feita pela presidenta Dilma, do PIS/COFINS, houve uma queda de 12 centavos, está calculado bonitinho aqui. Então nós chegamos a R$3,20, até expliquei isso quando a gente apresentou a lei do subsídio. Então a tarifa em Jundiaí deveria ser R$3,20. Nós tomamos a decisão política de governo de manter a tarifa em R$3 e pagar essa diferença através do subsídio, dentro do próprio orçamento, porque existe um contrato, você tem que remunerar as empresas. O que precisa, e eu tenho dito isso sempre, é uma maior transparência desse processo. Nós vamos criar a comissão tarifária, com a participação de representantes da cidade, das empresas, da prefeitura, da população, para que haja um controle maior dos custos, né, porque são custos variáveis e fixos. Agora, a planilha é muito detalhadinha, é difícil você fugir dessa planilha aqui. Então a gente tomou essa decisão e foi uma decisão correta. E ontem vendo o governador falar, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, eu verifiquei assim que a nossa decisão foi muito acertada. Eles estão voltando atrás, né, numa decisão que nós já tínhamos tomado, que é o congelamento da tarifa sem prejuízo da remuneração do contrato às empresas, que tem que ser cumprido, uma questão de responsabilidade. Nós temos que cumprir o contrato. Agora, nós tomamos a decisão correta de manter a tarifa em R$3 e ontem a gente viu aí o Brasil inteiro, outras cidades como Campinas, como Vinhedo, como Sorocaba,
também voltaram atrás. Nós não precisamos voltar atrás, nós tivemos a decisão correta aí há mais ou menos um mês atrás. Você comentou sobre a Prefeitura de São Paulo, sobre o governo estadual também, o governador Geraldo Alckmin. No caso do governo estadual e também da Prefeitura de São Paulo, quando eles voltam atrás no valor da tarifa, eles comentam que vão ter problemas de investimentos em outras áreas, como a saúde e Jundiaí. Como fica a situação? Você recentemente comentou que houve economia, através dessa economia. Isso me chamou a atenção também ontem na entrevista, a preocupação dos governantes em redução de investimento em outras áreas. Aí eu queria fazer duas colocações. Primeiro, em Jundiaí, nós tivemos, por exemplo, em 5 meses, nós tivemos uma redução de R$2,5 milhões em horas extras. Então a gente vai ter até o final do ano mais de R$5 milhões em redução de horas extras. Redução de combustíveis, aproximadamente R$2 milhões nesses 5 meses. Então, a arrecadação de impostos de pessoas que tinham dívidas com a prefeitura, já chegamos a negociar R$5 milhões com a lei que nós aprovamos na Câmara no início do ano. Desses 5 milhões, uma parte entra esse ano, uma parte vai entrar nos demais anos. Vamos chegar até o final do ano com R$10 milhões aproximadamente. Então, a gente tem uma série de posicionamentos de governo, no sentido de controle de gastos, que vão permitir a gente gastar o dinheiro melhor em áreas importantes, como a questão do transporte. Então, o subsídio, ele é pago pela redução, pela economia, pela correção na aplicação do dinheiro público. Não precisa tirar dinheiro de investimento no nosso caso. No caso de São Paulo, da capital do governo, eu não sei, aí é questão orçamentária. Mas eu tenho a impressão que também ali é possível uma redução de custos. A gente gasta muito na máquina pública, então precisa controlar esse gasto. Nós tivemos uma redução, por exemplo, de 105 cargos em comissão, que nós extinguimos no começo do ano. Também é uma economia. Então essas economias você aplica em áreas prioritárias. Agora, não dá para reclamar de tirar dinheiro de uma área para colocar no transporte para que a tarifa seja menor. Sabe por quê? Porque o transporte é uma área social das mais importantes no governo. E a tarifa menor, com um sistema melhor também de maior qualidade, ela permite mais gente utilizando o transporte. Eu fui lá em Bogotá, 70% da população usa transporte coletivo. Então, se você conseguir colocar mais gente usando transporte coletivo, o custo da cidade é menor para a prefeitura. Porque o tráfego geral ele causa muito custo. Então, eu entendo que é uma questão social importante, portanto, tem que ser aplicado o recurso aí. Nós estamos recebendo no Jornal Difusora Pedro Bigardi, prefeito de Jundiaí, comentando também sobre os protestos que acontecem hoje em Jundiaí, na Avenida 9 de Julho, em apoio aos que vêm ocorrendo em todo o país. E também participa da nossa entrevista doutor Simão. Prefeito, bom dia. Bom dia. Eu sou um daqueles que batem nessa planilha e acho que poderia ser melhorada. Questão do ISS, como que existe subsídio, houve isenção, como é que está esse imposto municipal sobre a questão de tarifas? No nosso programa de governo está a previsão da isenção do ISS. Nós não fizemos esse ano porque não havia previsão no PPA e na LDO, porque todo subsídio ele tem que ter a previsão. Havia só a previsão no orçamento de isenção de IPTU, alguns outros impostos. No caso do ISS não tinha, portanto nós não poderíamos fazer. Então o que nós fizemos? Até discutimos isso também com a Câmara, a gente não colocou na lei, colocamos só o subsídio, não a isenção do ISS. E no finalzinho do ano, eu estou a falar isso até em primeira mão aqui, no finalzinho do ano, em dezembro, depois aprovada a LDO e o PPA novo, a gente coloca isso como uma lei específica em dezembro e passa a aplicar a partir de janeiro. Então é outra redução que a gente pode ter também. E eu queria concordar com você, a planilha tem que ser mais transparente, mais clara. Ela tem todo um cálculo que é difícil você fugir daqui. Mas, por exemplo, o número de passageiros que utilizam o transporte coletivo. A gente precisa medir melhor isso. Porque isso é um valor que ele impacta demais na tarifa. É isso, né? Que vai então concordo com você. Questionamento. Como controlar esses 20 centavos? Existem alguns números aí que falam que o Situ, Sistema de Transporte, perdeu nos últimos anos aí 53 mil usuários. É real. Como controlar esses 20 centavos nesse subsídio, sabendo que com uma tarifa nesse preço, muita gente deixou de usar o transporte coletivo? Houve, assim que foi implantado os terminais de Jundiaí, houve um aumento do número de usuários. Depois de um certo tempo, uns 5 anos, mais ou menos após a implantação dos terminais, começou a ter queda no número de usuários. O ano passado houve uma queda bastante significativa, que é o número que você colocou.
Então tem tido uma queda, porque o sistema está pouco atrativo, ele custa caro, o sistema tem dificuldade de qualidade, então é um problema. A gente precisa melhorar a qualidade e o valor da tarifa. Quanto mais a gente puder reduzindo, melhor. Em relação ao controle do 20 centavos, ele se dá a partir da planilha e desse número de usuários. O que nós estamos querendo fazer? Criar um sistema, como eu vi lá em Bogotá, e parece que Curitiba também tem um sistema bastante avançado, é um sistema de monitoramento. Por isso que eu quero trazer para nós, prefeitura, o controle dos terminais. Não pode ficar essa coisa de quem cuida, a empresa, a prefeitura, e ninguém está cuidando no sentido de gerenciamento dele. No próprio contrato com as empresas não tem clareza, viu, Simão, sobre quem faz a manutenção e o controle do terminal. Então a gente quer trazer para a gente, pode ser a própria prefeitura ou uma empresa contratada específica para cuidar disso, para que nós tenhamos o controle do usuário através de um sistema monitorado. E dá para fazer isso. Não é um sistema tão caro, o sistema é mais parte de informática, de controle, de gestão, para que a gente possa controlar melhor o número de usuários. Lá em Bogotá eu vi, muito interessante, a pessoa entra no sistema, ela passa o cartão, né? Ela entra no sistema, na telona lá da gestão aparece já o número de usuário que vai aumentando. Então é um controle totalmente informatizado. Então a gente precisa colocar isso, senão a gente vai ficar sempre com dúvida em relação ao número do usuário, que não pode ter. Então, mas a planilha é isso. A gente inclusive vai criar a comissão tarifária para ter mais transparência, só que ainda não tinha dado tempo de fazer tudo isso, né? Prefeito, então a questão desses 20 centavos com relação ao ISS, pode haver mudança ainda para o próximo ano? Pode, e vai ter mudança. Com a isenção do ISS, aí vamos ter uma redução de custos, com certeza. E a própria desoneração, a questão do subsídio, a gente pode também, o ano que vem, trabalhar com uma margem um pouco maior para manter a tarifa ou quem sabe até reduzir. A questão de serviço prestado pelas empresas, muitos moradores do Voturucaia reclamam que não tem ônibus, os ônibus vêm sempre lotados e que a maioria, o ônibus não dá vazão para o número de usuários. Outra reclamação do morador da região do Champirra, que sempre que chove, a empresa tira os ônibus, eles até brincam que é chamado ônibus sonrisal. Choveu, o ônibus desaparece. Como coibir essa falta de serviço, ou esse mau serviço prestado pelas empresas, até pelo preço da tarifa cobrada? Aí a cobrança da prefeitura mesmo, a gente inclusive já cobrou mais ônibus nesse eixo Eloy Centro, que pega inclusive o pessoal lá do Varjão, Almerinda, também do Pacaembu Centro, que tem a ver com o Voturucaia, porque é a questão da alimentação no terminal lá do Pacaembu. Então a gente está cobrando. Agora, eu queria sempre desvincular essa questão de, sempre que vai ter um aumento, ou não, né, no caso do Junei não aumentou a tarifa, fica aquela discussão, para compensar tem que ter melhoria no sistema. Não, tem que ser sempre isso, não tem que colocar isso como compensação. Não. Então a gente vai cobrar isso sempre. Faz parte do contrato. Faz parte do contrato, exatamente. Eu estou dizendo isso porque eu vi em outras épocas, assim, sempre que aparecia o reajuste de tarifa, aparecia um ônibus novo, não sei o que. Não, tem que ser sempre. Já falei isso para as empresas, vamos cobrar sempre. Agora, esses dois casos específicos do Champirra e do Voturucaia, eu vou inclusive verificar lá na Secretaria de Transportes. Bom, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte, o engenheiro Bandini, e ele faz o seguinte questionamento: projeto de demanda de tempo, principalmente na área de transporte coletivo. Como estão os projetos e o tempo disponível que o prefeito tem para colocar os projetos em execução? Um abraço pro Bandini aí, meu amigo lá do sindicato. Na verdade, assim, a gente está atrás de recurso em Brasília, conseguimos aí os 120 milhões para o BRT em termos de projeto. Esse dinheiro não dá para fazer o BRT inteiro, mas dá para fazer pelo menos um trecho já inicial. Estamos priorizando a região de expansão da cidade, ligando com o centro, que é a questão do trabalho e moradia, especialmente população de baixa renda. E eu estou conseguindo a partir dos 2 meses para cá, ter um pouco mais de tempo para pensar em projetos, acompanhamento. Ontem, por exemplo, fiz 3 reuniões com secretários juntos, para discutir 3 projetos na cidade. Porque se eu não tiver esse acompanhamento, eu falo que o cotidiano da prefeitura acaba engolindo a gente. Já fui servidor público, sei como é que é isso. E aí a gente não projeta a cidade, não pensa nos projetos novos, né? Só pensa ali no cotidiano, no dia a dia. Então eu estou conseguindo separar bem isso. Foi uma conversa até que eu tive com o Bandini. Precisamos ter tempo para pensar a cidade para o futuro, para novos investimentos. Bom, vou aproveitar a presença do prefeito aqui. Obras paradas, Parque Guapeva. Essa foi uma das discussões que eu tive ontem, porque ali, Simão, por incrível que pareça, não tinha projeto.
tinha aquele sistema viário que foi feito, e eu não faria aquilo, faria diferente, né? Ele tem problema ali, mas ele foi feito e não tinha um projeto, digo, detalhado de paisagismo, de piso. Nós concluímos isso, está pronto, assim como o parque lá do Jardim do Lago, o parque da Vila Esperança, eles não tinham um projeto detalhado. Então está feito o projeto, concluímos, vamos fazer ali, estamos colocando ali um semáforo que tem um problema de segurança ali. Vamos fazer um retorno ali para a próxima vigário para evitar que os ônibus e o pessoal de transporte individual aí venham até aqui aquela ponte. A ponte torta para fazer o retorno. Isso. Vamos recuperar a ponte torta. Então, nós vamos iniciar essa obra já. Fizemos uma grande limpeza ali, mas vamos iniciar essa obra já. E ali vai ter a feira noturna, inclusive. Então, eu acredito, olha, sem exagero, que em alguns meses, uns 3 meses, a gente vai ter com aquela área totalmente recuperada. Então, concluímos o projeto e vamos entrar com o nosso próprio recurso, viu? Porque se for contratar, demora muito, vamos fazer com os nossos próprios recursos. Tem mais um questionamento? Prefeito, voltando ao assunto ainda dos transportes, da tarifa, existe também a questão do R$1 aos finais de semana. Isso. E hoje me parece também que durante essa passeata as pessoas que vão estar ali vão reivindicar também essa questão. Como que está o andamento da tarifa R$1 nos finais de semana? E está correto mesmo, tem que lembrar aí na passeata para a gente não esquecer também que está no nosso programa de governo essa questão e a questão da tarifa de gratuidade entre 60 e 65 anos. Os dois projetos estão no nosso programa de governo. Nós preferimos manter a tarifa agora e esses dois projetos que dão o impacto financeiro, eles vão gerar subsídio também. Então tem que pagar esses valores. A gente vai discutir no segundo semestre para ser aplicado, quem sabe já no ano que vem, ou se a gente conseguir até antecipar. Mas os dois projetos estão no nosso programa do governo e serão cumpridos no nosso governo. O engenheiro Lúcio Gregory, até hoje tem uma entrevista com ele no Jornal Difusora. Grande engenheiro. E ele participou da gestão da Heloísa Erondini em São Paulo. Ele pregava muito a possibilidade de implantar tarifa zero. E ele ainda defende essa ideia. E inclusive hoje no Jornal Difusora ele vai comentar sobre isso também na nossa entrevista. O que você acredita sobre a possibilidade da tarifa zero? Ela é real ou não? Na verdade é uma tese que o Lúcio lançou na época. O pessoal dizia que ele era louco, mas não era não. Hoje estão dizendo que ele tem toda a razão. A tendência é assim, qual que é a lógica da tarifa zero? Não quer dizer que você vai ter uma tarifa necessariamente zerada, gratuita. Sem custo. Mas é assim, quanto mais você diminui a tarifa, quanto menor a tarifa menor o custo para a cidade. Porque o que a gente faz de investimento por causa do tráfego geral, congestionamento, obras viárias, esse negócio, e o transporte coletivo sempre em segundo plano. Então, é a redução da tarifa no sentido de melhorar o custo, diminuir o custo da cidade. Eu acompanhei a tese do Lúcio Gregory, que é um grande engenheiro, uma pessoa competente, foi secretário em São Paulo, mora aqui em Jundiaí, inclusive. Então tem lógica. Então, quanto mais você reduzir a tarifa, melhor para a população e menor o custo para a cidade. Essa é a tese dele, é muito interessante. Você comentou durante a nossa entrevista no Jornal Difusora sobre a comissão tarifária. Isso. Qual é a ideia de tempo? Quando ela vai entrar? Vamos fazer isso já pedi, porque a gente queria passar esse sufoco que foi, a gente começou a discutir com as empresas, começou a fazer os primeiros levantamentos de custo, aí veio a greve dos 3 dias, aí voltamos, retomando de novo, não poderia passar muito tempo, tem que aprovar logo o subsídio, exatamente para evitar essa coisa toda que está acontecendo no Brasil e também porque cada mês que passava tinha um custo a mais para nós em relação ao pagamento das empresas. Então a gente fez uma decisão rápida e agora a questão da comissão já vamos criar ela para, na próxima discussão de tarifa, ela vai estar totalmente em ação. A Prefeitura também de Jundiaí anunciou melhorias no sistema de transporte coletivo, como a reforma dos terminais. Vamos fazer. Comenta um pouco para o ouvinte do Difusora. Os terminais têm um tempo de vida são da década de 90, vamos reformar os terminais, oferecer mais serviços e fazer aquele controle que a gente conversava agora há pouco com o Dr. Simão, de controle de número de passageiros que utilizam, que entram, que saem. É importante isso. E tem terminal que tem problema de acesso, saída, ônibus tem dificuldade. O terminal central, por exemplo, tem muita dificuldade de entrada, saída. Segurança para os pedestres, então vamos melhorar bem os terminais. Estamos montando esse projeto, já fizemos um levantamento em todos os terminais, dos principais problemas, e a gente vai fazer essa melhoria. Porque quando a gente assumiu,
A gente via lá muito mato em volta do terminal, problema lá dentro e tal. Mas quem cuida disso? Nós vamos ver o contrato com as empresas, a gente viu que não tem clareza, não especifica quem é o responsável. Então nós vamos cuidar e vai ser bom fazer essa gestão para melhorar o sistema. Agora, prefeito, aproveitando a questão do Situ, existem algumas situações que podem até baratear o custo, como a concessão de lanchonetes, cafeterias, né, livrarias, bancas de revistas, até que essas pessoas poderiam ajudar na manutenção e reduzir o custo, né? Porque a pessoa está ali dentro do terminal, esperando o ônibus, ela pode ser um consumidor até para esse tipo de serviço, ajudando a baratear aí a manutenção. Isso, tem que fazer isso, aí um processo de concessão, porque tinha atividade nos terminais que estava irregular, então não podia estar, era informalidade, então nós vamos fazer isso e oferecer alguns serviços, por exemplo, DAI, a gente tem ali um serviço de atendimento e pagamento de conta, então serviços à população e a concessão que podem ajudar na manutenção. A questão dos 20 centavos, os manifestantes nesses últimos dias falam que não é só isso, que há uma busca aí também pela questão de saúde, educação. Como é que o senhor vai encaminhar isso? Até porque falam que não é só pelos 20 centavos. Como é que é a questão de saúde? Nós temos aqui hoje 2 reclamações, aí uma UBS que a gente vai comentar daqui a pouco. Como é que o senhor vê essa reação da população que os 20 centavos foi a gota d'água? Tá certo, acho que está corretíssimo fazer essa cobrança dos poderes públicos, que envolve todos os poderes públicos aí. E eu vou falar da saúde, por exemplo. A gente tem um sistema de saúde em Jundiaí que ele foi completamente deteriorado nos últimos anos. Hoje, a saúde em Jundiaí está concentrada no Hospital São Vicente. A verdade é essa. As unidades básicas de saúde elas foram esvaziadas do seu papel e é o atendimento básico, ali onde a população deveria ser atendida mais rápida, mas não tinha médico, não tinha estrutura, a maioria prédio alugado, que você não pode fazer uma reforma. Então, essas unidades básicas de Jundiaí foram esvaziadas nos últimos anos, a verdade é essa. E pior, não foram construídas unidades intermediárias entre a unidade básica e o hospital. Então não tivemos aqui as UPAs. As UPAs estavam lá esperando o governo federal, as unidades de pronto atendimento, e não foram construídas. Temos 3 PAs, pronto atendimento, mas que funcionava como uma unidade básica um pouco melhorada, também sem especialista. Então, esse sistema, eu vou dizer, ele foi um sistema nos últimos anos de detonar, vou usar essa palavra, a saúde em Jundiaí. E aí todo mundo vem para o São Vicente, não é só o pessoal da região, é o pessoal que está lá no bairro que passa mal, vem para o Hospital São Vicente, vai fazer o quê? Ele tem uma dor de barriga e vai para o Hospital São Vicente, porque a unidade básica não funciona a partir de um certo horário. Então vai ter que ser reformulado. É um sistema difícil, porque vai exigir da gente que a unidade básica tenha mais médicos. Contratamos 25 médicos nesse começo de governo, de concurso público. É pouco ainda, mas já melhora. Então você não tem, às vezes, o médico, o especialista, você não tem o PA funcionando adequadamente, as UPAs não estão aí. A primeira UPA saiu agora essa semana. Terça-feira publicamos no jornal, na imprensa oficial, a contratação da primeira UPA. Então agora a obra vai sair. Tá? E as outras 3 já estão aprovadas pelo governo federal. E o São Vicente é uma coisa triste, porque os profissionais se dedicam muito, isso todo mundo reconhece, mas as condições físicas de equipamentos é precaríssimo, ele foi deteriorado, né? E nós vamos transformar o São Vicente num hospital bom, reformado, com mais profissionais. Vamos construir um hospital novo, o projeto está em andamento, né? Uma área grande, uma área boa, 300 leitos para a cidade, dentro do nosso governo. Eu quero ser cobrado pela construção desse novo hospital dentro do nosso governo, né? Então, a saúde está deteriorada, então as pessoas têm toda a razão de reclamar, né? O hospital regional vai ser entregue ano que vem, mas também demorou para resolver a questão da casa de saúde, demorou 5 anos parada. Então, é legítima a reclamação. Eu estou no governo como prefeito hoje há 5 meses, 6 meses aí, e eu não posso me sentir incomodado com manifestação, com cobrança. É legítimo, faz parte. Agora, hoje eu estou com a responsabilidade e vou fazer as mudanças. Algumas coisas dependem de mais tempo, outras não, outras exigem já uma ação imediata. Então é normal, é correta essa manifestação. Bom, prefeito, uma das grandes indagações que a população fez foi com relação, 2 vezes nós tivemos problema na área de saúde e o secretário faltou a 2 entrevistas com a gente. Durante a greve de ônibus, faltou esclarecimento do secretário de transporte e até do senhor.
como é que o senhor vê esse distanciamento nas horas de problema da sua administração com relação não só à imprensa, como também à população? Olha, a gente tem tentado estar sempre aberto para o diálogo. Durante a greve, me lembro que a gente fez diversas manifestações da prefeitura, né, sempre pronunciamentos oficiais em relação à questão da greve. Fizemos uma mobilização muito grande. A gente ia para a prefeitura às 2, 3 da manhã e passava a madrugada todo o dia monitorando todo o sistema, eu e os secretários, pelo menos 6 secretários monitorando todo o sistema e tentando informar assim, a população. Existem alguns problemas que você colocou aqui. A gente, inclusive, tem um pedido para os secretários sempre conversar com a população, com a imprensa. A própria Câmara, a gente mandou à Câmara esse ano, cada semana aí um secretário falar da sua pasta, dos seus problemas. Diversos secretários foram à Câmara. Então a gente está tentando dialogar. Se teve problemas, a gente com certeza precisa aprimorar isso, porque é importante o diálogo com a imprensa e com a população no sentido de esclarecimento, né? Porque às vezes o esclarecimento já resolve grande parte das coisas. Agora, durante a greve de ônibus, não faltou um plano B? Porque a população ficou assim, sem ônibus, mas não haveria aí uma outra forma, colocação de, sei lá, motorista do 12º IAC, os próprios motoristas da prefeitura, poder ajudar a população naqueles dias. Não faltou aí deixar a população sem ônibus, ao invés de ter aí um plano B que pudesse, que o sistema funcionasse, mesmo que precariamente, prefeito? Olha, nós tivemos algumas ações importantes. Primeiro, a medida mais importante foi a antecipação do julgamento. E nós, prefeitura, em que pese no seu diretamente envolvido entre as empresas e o sindicato, a gente foi até Campinas e conseguimos a antecipação do julgamento. Isso é importantíssimo, a greve ia demorar mais de uma semana. Segundo, existia uma liminar que tinha que ter 50% dos ônibus rodando. Serviço essencial. Exatamente. E nós fomos até porta da empresa, a gente foi no sindicato, foi falar com as próprias empresas para colocar. É que a empresa também tinha dificuldade por conta de saída de ônibus, chegada. Então a gente também não queria evitar, a gente queria evitar confronto, mas a gente fez teve muita tentativa nossa de tentar colocar os ônibus na rua. Agora, o plano B a gente chegou a pensar. Quando a coisa se agravou, depois do segundo dia, chegou no terceiro dia, chegou a pensar num plano B. Mas acabou não precisando porque houve o julgamento. Mas houve todo um monitoramento disso e a população teve algum prejuízo, mas de qualquer forma foi resolvido e no final conseguimos segurar a tarifa, foi uma coisa importante para a cidade. Prefeito, para finalizarmos a nossa entrevista no Jornal Difusora, a associação responsável pela reunião de ontem apresentou 5.286 assinaturas. A associação ama o centro e comerciantes e moradores da região central estão insatisfeitos com a situação. E a administração ontem esteve conversando com os moradores e a associação responsável. O que você pode comentar para o ouvinte Difusora? Então, nós tivemos a presença de alguns secretários nessa reunião. Primeiro, essa associação é importante que ela faça o debate mesmo. O centro vive há muitos anos problemas de insegurança, má conservação, não tem vida nos finais de semana e à noite, isso é um problema muito sério. A gente fez uma experiência no negócio da virada cultural que teve um evento ali no Solar do Barão. Eu fui nesse evento, saí lá do Politiamo e vim até o Solar do Barão. E eu vi ali aquela feira no calçadão que nós fizemos, a feirinha, artesanato e comida, e o show dentro do solar. Foi um negócio muito legal, a gente via novamente a vida ali presente no centro. Então nós vamos levar atividades culturais para o centro, vamos recuperar o centro urbanisticamente, as praças todas, inclusive já começamos a mexer na Praça das Rosas lá, retiramos todo aquele material e vai entrar agora toda a parte de vegetação, recuperação urbanística. Vamos recuperar as praças e a questão da segurança. Eu queria dizer para vocês que eu tenho conversado com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. A Polícia Militar tem alguns problemas de estrutura que a gente está tentando resolver através da Prefeitura. E vamos anunciar isso em breve. Em relação à primeira companhia, em relação ao batalhão que a polícia tem ali na Vila Arens. Vamos resolver, ajudar a polícia nessa questão da estrutura. Vamos entrar nesse jogo para tentar melhorar a questão da segurança no centro. Então, é importante essa reunião. E a gente agora com as reivindicações vamos encaminhar. E cumprimentar também a Associação Comercial, o REG, que está discutindo conosco essa questão, para poder avançar em relação ao centro, que realmente tem muitos problemas durante muitos anos e vamos tentar resolver isso. Prefeito, mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar para o ouvinte Difusora? Não, na verdade queria agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês aqui, esclarecer um pouco mais, desejar que essa caminhada de hoje seja uma caminhada
muito pacífica, porque ela é justa, ela é legítima, que não haja influência partidária, né? A gente não quer influência partidária, disputa eleitoral, então a gente quer que tenha uma caminhada muito tranquila e a gente vai dar todo o apoio logístico para que seja um ato de democracia, que é o que a gente quer. Agradecemos a presença, prefeito.